Bom dia a todas e todos. Cumprimento inicialmente a excelentíssima senhora, Procuradora-Geral de Justiça, doutora Luciana Andrade, parabenizando-a pelo trabalho desenvolvido à frente da nossa instituição e agradecendo por todo o apoio ao NEVID e às promotoras e promotores de justiça que trabalham incansavelmente no enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres. Cumprimento também o Dr. Cláudio Lemos, dirigente do CAEL, o Dr. Hermes Zanetti, dirigente do CEAF, assim como as nossas palestrantes do dia de hoje, a vice-governadora Jaqueline Moraes e a doutora Tereza Sackett, agradecendo desde já por terem aceitado a estarem conosco no dia de hoje. O Encontro Estadual da Lei Maria da Penha, ele faz parte do calendário do NEVID desde 2013 e é realizado no mês de agosto, mês em que se comemora a promulgação da Lei 11.340, que amanhã completará 15 anos. Este evento se destina a todos que atuam no enfrentamento às violências de gênero contra as mulheres, visando colaborar com a disseminação do conhecimento das legislações relacionadas à temática. Assim, iniciaremos com o evento no período da manhã, debatendo sobre a violência política de gênero contra as mulheres. Inclusive, há 2 dias foi publicada, a Lei 14.192, que estabelece normas para prevenir, reprimir e coibir a violência contra as mulheres, e no período da tarde falaremos sobre a violência psicológica, que também recentemente temos a lei publicada, a Lei 14.188. Por fim, agradeço às equipes do CEAP, do NEVID, do CAEL, pela organização do evento, e agradeço a presença de todas e todos, e que tenhamos um ótimo evento. Passo a palavra para o cerimonial. Obrigada. Bom dia a todas e bom dia a todos. É um prazer estar aqui, junto com o NEVID, participando deste encontro estadual sobre a Lei Maria da Penha. O Centro de Apoio Eleitoral não poderia ficar de fora, principalmente com essa alegria de termos ontem, como a doutora falou, a Lei 14.192, que trouxe alterações no Código Eleitoral, na Lei dos Partidos Políticos, na Lei Geral das Eleições, visando estabelecer normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. Nós ouviremos a palestra da doutora Tereza Sackett, que é professora do programa de pós-graduação do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, da Universidade Federal da Bahia. Nossa palestrante tem doutorado em ciência política pela Universidade de Essex, no Reino Unido, e pós-doutorado em ciência política pela USP. Eu devolvo a palavra, então, ao cerimonial. Inicialmente, me permitam desejar um bom dia carinhoso a todas as mulheres que nos assistem. São membros, promotoras e procuradoras de justiça, são servidoras, estagiárias e demais colaboradores do Ministério Público Capixaba. São estudantes e profissionais de tantas outras funções e carreiras que prestigiam também este nosso evento institucional, que dedicam energia, suas vidas, em suas atividades. Inclusive, desejo este bom dia na pessoa da nossa vice-governadora pela representatividade feminina e feminista que possui. Somos nós, mulheres, a expressão de garra, de luta e de resistência. E não faço em desprestígio aos homens presentes, inclusive a esses homens que nos apoiam e que compartilham suas vidas conosco. Desejo também um bom dia, eu os cumprimento. Mas sim, com uma expressão simbólica, política, cujo ápice se dá na data de amanhã, 7 de agosto, data da sanção da Lei 11.340 de 2006, a denominada Lei Maria da Penha, marco legal brasileiro de repúdio à violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha é resultado de uma luta histórica de movimentos feministas, tendo como expressão maior, e por isso leva popularmente seu nome, uma mulher também integrante desse movimento, que sofreu no corpo, no próprio corpo, as dores e as marcas dessas agressões.
que por conta da sua força não perdeu a própria vida, se recuperou, ainda que com graves sequelas, e se mantém, ainda hoje, ainda assim, reverberando palavras e ações. É Maria da Penha, que assim como tantas outras Marias, Joanas, Luzias, Anas, enfim, infindáveis mulheres vítimas de violência se mantêm firmes na resistência. A violência de gênero contra a mulher é entendida como um problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde, cujos estudos apontam índices entre 20% a 75% desse tipo de agressão em diferentes sociedades. Se a pandemia pela Covid-19 já está nos assolando há mais de um ano, e é muito sofrimento essa pandemia pela Covid-19, a pandemia pela violência doméstica se perpetua faz muito, muito tempo. Aliás, não só a violência doméstica contra as mulheres, mas a violência de gênero em geral se perpetua no nosso solo brasileiro faz muito, muito tempo. O Brasil foi o 18º país da América Latina a adotar uma legislação para punir agressores de mulheres. O que podemos dizer, portanto, ter demorado de forma demasiada a se atentar para o problema e editar importante diretriz normativa. Não obstante essa legislação vigente há 15 anos, ainda se apresenta um longo e árduo caminho a percorrer, porquanto os números de mulheres mortas e agredidas em suas relações de afeto, dentro de suas casas ou fora delas, ainda são muito assustadores. Aliás, essa mesma casa que a rigor deveria proteger a todos e a todas do vírus pandêmico tem sido ambiente de violência para mulheres e meninas, cujos lamentáveis índices aumentaram neste último ano. Como instituição cidadã responsável por velar e garantir direitos fundamentais às pessoas, o Ministério Público se dedica para impactar positivamente na retração desses assustadores índices para uma mudança de cenário. Nesse sentido, hoje aqui nos reunimos, ainda que virtualmente, para o presente evento, propiciando a troca de experiência e de saberes, assim como o diálogo tão salutar para encontrarmos soluções. Debatemos problemas, mas encontrarmos soluções. É disso que precisamos, de solução, de ação. Vamos falar de temas como violência política de raça, violência política de gênero, violência psicológica contra as mulheres e os seus danos, oportunizando outros tantos temas que vocês possam trazer ao debate. Porque, como já disse Hannah Arendt, o poder só é efetivado enquanto a palavra e o ato não se divorciam. Quando as palavras não são vazias e os atos não são brutais. Quando as palavras não são empregadas para velar intenções, mas para revelar realidades. E os atos não são usados para violar e destruir, mas para criar relações e novas realidades. Vamos então criar novas realidades, pois isso depende de nós, depende de nós. Por isso agradeço muitíssimo às palestrantes que se dispuseram a compartilhar seu tempo conosco. São mulheres como a vice-governadora Jaqueline Moraes da Silva, nossa querida Jaque, mulher negra, ex-empreendedora individual, posso aqui dizer, ex-ambulante, que compatibiliza ainda suas relevantes funções políticas com a Faculdade de Direito, que também foi líder comunitária e vereadora de um município com imensas carências e desafios, como Cariacica. Uma mulher mãe, uma mulher esposa, companheira, filha e amiga, que muito bem representa o que é ser mulher, o que é ser brasileira. São mulheres como a professora Tereza Saquete, como a psicóloga clínica e sexóloga Kátia Rosa, bem como a juíza do Poder Judiciário de Santa Catarina, Ana Schmidt, que palestrarão hoje para nós. São mulheres que representam a pluralidade de vários segmentos da sociedade, que representam espaços de poder e ambientes de decisão e de transformação. São mulheres que precisam ser festejadas com muita sororidade por nós, de modo que transcendam, que se multipliquem, até que tenhamos a desejada equidade participativa entre todos os gêneros.
E para mediar as palestras, teremos os queridos colegas, Cristiane Esteves e Cláudio Ribeiros Lemos. Ela, coordenadora do nosso NEVID, ele, dirigente do nosso Centro de Apoio Eleitoral, a quem também muito agradeço e externo um fraternal abraço. Assim, sem mais, desejo um excelente dia a todas e a todos e devolvo a palavra para o nosso cerimonial. Muito obrigada. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer esse convite do Ministério Público do Espírito Santo para participar desse 8º encontro estadual sobre a Lei Maria da Penha, dizer que é um imenso prazer participar aqui de um webinário que discute uma lei brasileira tão importante e reconhecida internacionalmente, e uma lei que homenageia uma mulher que sofreu tanto, mas que foi tão guerreira e que soube lutar até o fim para que a violência contra a mulher pudesse ser combatida na lei, através da lei, né? E é importante também falar sobre um tema que é tão relevante, particularmente nos dias atuais, que é a violência política de gênero. Eu gostaria aqui de cumprimentar os meus colegas, a vice-governadora Jaqueline Moraes da Silva, com quem eu tenho a maior honra aqui de dividir essa sessão. Gostaria de cumprimentar o Cláudio, a Luciana, que fez uma fala tão impactante, tão emocionante aqui na abertura dessa sessão. A Flávia, o Hermes, agradeço a todos vocês. Gostaria de cumprimentar também as pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e que a gente possa trocar muito durante esse dia. Bom, como já foi falado aqui, ontem foi promulgada a Lei 14.192, que visa combater a violência política contra as mulheres. Apesar dos percalços e dos limites dessa própria lei, é um avanço enorme termos uma lei sobre esse tipo específico de violência que tem atingido mulheres na política ou que tentam entrar nela. Ironicamente, um dia antes da promulgação dessa lei, a Câmara dos Deputados reiniciou o debate sobre aprovação da PEC 125 e outras medidas que contemplam propostas que, se aprovadas, significarão um tremendo retrocesso em termos de direitos políticos das mulheres, pessoas negras, e dentre elas a gente pode destacar o Distritão, mas outras que eu trago no final dessa fala. O que eu trago aqui são algumas reflexões a partir de discussões acadêmicas, de iniciativas de leis, notícias na mídia e das minhas próprias pesquisas. Eu vou iniciar, então, essa minha fala com um breve histórico sobre o conceito de violência política contra as mulheres. Eu discuto esse conceito e depois passo a tratar, então, da nossa condição específica enquanto sociedade brasileira sobre esse tema. E, no fim, como eu falei, eu trago, então, um pouco da discussão sobre as reformas em curso na Câmara dos Deputados e como podem impactar a violência de gênero. Eu vou tentar focar, vou trazer vários exemplos, mas vou enfocar particularmente questões mais relacionadas a instituições políticas, e eu explico por que no decorrer dessa fala. Bom, o tema da violência política de gênero tem ganhado visibilidade nos últimos anos. Esse termo foi cunhado há não muito tempo atrás para caracterizar um tipo específico de violência contra as mulheres que atinge não somente candidatas, como algumas pessoas pensam, e representantes políticas, mas também mulheres de movimentos sociais, de partidos políticos, de sindicatos, do judiciário, da mídia, enfim, são mulheres que entram ou tentam entrar em esferas públicas ou naqueles espaços importantes de tomada de decisão política ou de influência política.
Importante destacar que esse tipo de violência atinge as mulheres especificamente por serem mulheres, mas ela as atinge de forma distinta, sendo interseccionada por outros tipos de diferença, como a diferença racial, de gênero, de sexualidade, de classe, de idade, etc. Então, a violência política, é importante dizer, ela se relaciona com formas de violência que as mulheres vivenciam na sua sociedade, que é física, moral, psicológica, econômica, etc., e também se relaciona com padrões culturais, patriarcais, que são violentos com as mulheres. Ela pode ser também vista como estratégia ou como uma tentativa para dificultar ou mesmo para impedir a participação política das mulheres. E, como eu trouxe no início, essa estratégia, elas se consolidam e ganham força em práticas cotidianas das nossas instituições, como partidos, parlamentos, leis e regras eleitorais. Elas podem se expressar de diferentes formas, como na forma de assédio, de humilhação, constrangimento, silenciamento, ameaças à mulher ou então aos seus familiares, como a gente viu no caso da Manuela Dávila, né, muito recentemente, né, ameaça à sua filha Laura, ou então, né, psicológicas ou até mesmo na forma de assassinatos, como no caso da vereadora do Rio, Marielle Franco. O conceito, segundo Mona Lena Kruk e Juliana Sanin, num artigo de 2016, surgiu e se desenvolveu em diferentes partes do mundo nos últimos 15 ou 20 anos. Na América Latina, o conceito apareceu pela primeira vez no início dos anos 2000, quando um grupo de vereadoras bolivianas chamou uma reunião no que seria a Câmara dos Deputados da Bolívia, para discutir atos de violência perpetrados contra candidatas à vereança em municípios rurais, que se alastrava fortemente por esses municípios. Nos anos seguintes, a Associação de Vereadoras da Bolívia, juntamente com mulheres políticas e ativistas locais, buscou criar um nome para essa prática, identificar suas diferentes facetas. Elas identificaram como violência política um número de atos de violência e assédio que tinham como motivação encurtar, suspender, impedir ou restringir o exercício político das mulheres ou levá-las a desistir de posições políticas. Fora da América Latina, as mulheres também denunciaram esse tipo de violência e criaram eventos para discutir esse tema em países como o Afeganistão, Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão, Sri Lanka. E esses eventos ocorreram no início dos anos 2000. E algumas publicações foram realizadas, então, a partir desses eventos. Em uma dessas publicações, o conceito de violência política contra a mulher é utilizado para descrever atos perpetrados para impedir, castigar ou privar as mulheres de seus direitos a participarem na política. Então, o conceito de violência política de gênero, ele é relativamente novo, como eu falei, ele é do início dos anos 2000. Mas a violência política contra as mulheres, ela é antiga. Vamos lembrar aqui da Olympe de Gaulle. Ela foi decapitada alguns anos após a Revolução Francesa por defender os direitos das mulheres. Em um manifesto chamado Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, de 1791,
então, alguns anos após a Revolução, poucos anos após a Revolução Francesa, e em contraposição à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que resultou dessa revolução, ela defende, dentre outras coisas, os direitos das mulheres o direito das mulheres de participarem igualmente com os homens do processo político decisório. Segundo de Gaulle, a lei deve assegurar o direito de participação igual a mulheres e homens a postos e empregos públicos. Numa frase dela que ficou famosa, ela diz: a mulher tem o direito de subir ao cadafalso, mas ela deve igualmente ter direito de subir à tribuna. E ela diz ainda que a Constituição é nula se a maioria dos indivíduos que compõem a nação não participarem de sua redação. Ou seja, aqui não somente o entendimento de que as mulheres têm direito a participarem em processos de tomada de decisão política, como questionamento de regras e leis que são promulgadas sem a devida participação das mulheres. O que seria mais tarde uma discussão retomada por autoras feministas e por autoras antirracistas, né? A autora, por exemplo, Carol Pateman, que discute que a formação do Estado e das leis como um projeto de homens e um projeto patriarcal. Infelizmente, ainda hoje, essa noção de que mulheres e outros grupos, como pessoas negras, precisam participar do processo de tomada de decisão política para que a democracia possa merecer esse nome, não é consensual. E há ainda pessoas que acham ilegítima a demanda por mecanismos que possam promover um aumento no número de mulheres na política, como as cotas. Ainda sobre de Gaulle, ela finaliza o seu manifesto dizendo: mulher, acorda, quais são as vantagens que obtivestes com a Revolução? Um menosprezo mais marcado, um desdém mais perceptível? Portanto, o próprio texto da Declaração de Gaulle é uma denúncia da violência política, e por ele ela pagou com a sua vida. Outro exemplo clássico que demonstra que a violência política não é de hoje é o movimento das sufragetes no final do século XIX, início do século XX, que por defenderem o direito ao voto das mulheres, elas foram insultadas, reprimidas, espancadas, forçadas a se alimentarem quando em greve de fome na prisão, perderam seus empregos, seus filhos foram separados de seus filhos, etc. Portanto, essa é uma primeira questão que eu gostaria de demarcar. Embora o tema da violência política tenha ganhado destaque recentemente, particularmente talvez por ter sido nomeada enquanto tal, mas também por conta das denúncias facilitadas pelas novas mídias, que faz com que trocas de informações e debates circulem amplamente dentro e entre países, esse não é um evento novo. Ela sempre existiu, e particularmente desde que algumas mulheres começaram a se mobilizar para participarem da política, para entrarem em espaços de tomada de decisão da sociedade e do Estado, e a se inquietarem com as desigualdades de gênero. Ela atinge mulheres em diferentes espaços de participação e representação políticas, candidatas, representantes, como eu falei, mulheres de partidos, e em diferentes lugares na mídia, em diferentes espaços. No entanto, então, apesar de sempre ter existido, em momentos específicos como o atual, onde projetos políticos mais conservadores se fortalecem e ganham espaço nas estruturas do governo, é comum vermos um aumento na violência política. O momento atual é caracterizado por várias teóricas, por vários movimentos, como sendo um momento de backlash, ou seja,
de forte reação a direitos políticos e sociais conquistados por grupos sociais subalternizados, como mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, à custa de muita luta e mobilização. Embora haja ainda grandes desigualdades, há, por parte desses grupos conservadores, uma percepção de grande avanço nesses direitos. A violência política seria, então, uma reação, uma tentativa, ou uma reação à tentativa das mulheres de ampliarem sua participação política. A ideia por trás das agressões e ameaças sofridas pelas mulheres é que esse espaço não lhes pertence. É uma tentativa de restringir a ação das mulheres a lugares considerados próprios delas, onde elas desempenham papéis considerados naturais delas, como procriarem, serem mães, serem esposas. Ou seja, o espaço delas, que é considerado por essência delas, situa-se no âmbito da esfera privada da família, onde elas são responsáveis pelas tarefas domésticas, tarefas do cuidado, tarefas de reprodução. É uma noção que foi defendida por muitos filósofos e teóricos clássicos da política, né, de que a esfera pública era, por definição, uma esfera masculina, e a privada da família era essencialmente uma esfera feminina, era a esfera do acolhimento, a esfera do amor, a esfera da parcialidade, ao contrário da esfera pública, que deveria ser a esfera da imparcialidade. Só que a gente sabe que essa esfera do amor, que esse ambiente é um ambiente onde normalmente as mulheres são mais vitimadas pela violência, e por isso a criação da Lei Maria da Penha. Então, esse pensamento da separação entre esfera pública e privada impactou, inclusive, as estruturas físicas dos nossos parlamentos. Há vários casos de parlamentos no mundo que não tinham banheiros femininos até bem pouco tempo atrás. Ou seja, não se imaginava que mulheres pudessem ser representantes políticas. Portanto, embora a violência política seja velha, ela pode ser mais ou menos intensa em momentos políticos específicos, como naqueles em que a ação política das mulheres está mais em evidência, por exemplo, em períodos eleitorais, ou quando há maior hegemonia de pensamentos conservadores, como o atual. Ela também é influenciada pelo contexto político e social. Então, ela não é igual em todas as partes. Mas, ainda que a violência política possa ganhar diferentes contornos e ser de diferentes intensidade a depender do contexto e do caráter democrático de cada nação, ela não é restrita a países ditos menos desenvolvidos ou ao sul global. Ela ocorre também nos países ditos desenvolvidos da Europa, dos Estados Unidos, nos escandinavos, que são tão famosos pelos seus avanços nos direitos políticos das mulheres, etc. Nas últimas eleições brasileiras, nós assistimos uma grande escalada desse tipo de violência. E nós vimos, foi noticiado na mídia social, na mídia tradicional, e assim, mas o que nós temos hoje, então, para discutir um pouco esse conceito do backlash, né, da ideia de que nós, mulheres, avançamos tanto, né? Então, o que nós temos hoje justifica esse backlash, esse ataque aos direitos políticos das mulheres. O que eu vou trazer agora, então, um pouco dos dados para apoiar o meu argumento aqui de que, na verdade, nós temos uma grande subrepresentação política das mulheres que não justifica o argumento de que nós avançamos, né? Nós temos o índice mais baixo de representação política da América Latina, apesar de termos crescido 15% nas últimas eleições, passamos de 10% para 15%, nós aumentamos 50%, desculpa. Então, apesar de termos crescido 50% e atingido 15% nas últimas eleições, em termos de cargos
na Câmara dos Deputados, né, isso ainda é muito baixo. Os nossos países vizinhos, como México, Nicarágua, Bolívia, Costa Rica, Argentina, têm percentuais acima de 40%, a maioria deles tem acima de 30%. E países como o México e a Bolívia têm quase 50%. A Bolívia chegou a ter 53% e o México 49% antes das últimas eleições deles. Então, esse baixo desempenho eleitoral das mulheres do Brasil deve-se, de acordo com estudos, ao tipo de sistema eleitoral existente no Brasil, que faz com que as campanhas sejam individualizadas, favorecendo aqueles candidatos com mais recursos financeiros, ao tipo de cotas, como as cotas são implementadas não dá para ter mandato de posição, como tem em outros países, no caso de nós termos um sistema de representação proporcional com lista aberta, e também do fato de que os partidos não são, de fato, punidos pela lei. Né? Então, o número de pesquisas desenvolvidas por mim e outras pessoas identificam que questão do financiamento eleitoral, da desigualdade de competição devido aos recursos eleitorais, é muito grande entre homens e mulheres. E que esse é um dos principais recursos para explicar as chances que os candidatos têm de sucesso eleitoral. Recentemente, em 2018, em resposta à ação de parlamentares e mulheres da sociedade civil, o STF assegurou algumas mudanças na legislação que favorecem as mulheres nesse sentido. Portanto, além das cotas implementadas pela primeira vez em 1996, e depois para cargos de deputado federal e estadual em 1998, né, as cotas implementadas nas listas partidárias. Em 2018, por meio da ação do STF, foram criadas também ações afirmativas sobre o financiamento eleitoral público de campanha, então sobre, mais especificamente, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que foi criado para substituir o financiamento de empresas, né? E também, então, ações afirmativas sobre o HGPE, o horário gratuito de propaganda eleitoral. A lei determina, então, a proporcionalidade entre a distribuição desses recursos e o percentual de candidatas. Ou seja, tem que haver pelo menos 30% desses recursos devem ser destinados às mulheres. Essa regra, em 2020, da proporcionalidade entre candidaturas e recursos, se estendeu também para candidatos e candidatas negras. Bom, então essa garantia de que no mínimo 30% de candidatas mulheres e do financiamento de campanha sempre enfrentaram resistências dos partidos que utilizam-se de estratégias para contornarem as regras, como repassarem os recursos para ela no final da campanha, às vezes em forma de material, colocar as mulheres em posições de vices para poder repassar o recurso para candidaturas majoritárias, como repassar o recurso para candidatas concorrendo à reeleição apenas. Em 2018, foi 46% dos recursos foram passados para essas candidatas. Então, essa resistência dos partidos é uma forma de violência contra as mulheres, pois ela impede a sua participação política, impede igualdade com os homens. Por isso, a violência política inclui a desigualdade na distribuição de recursos políticos e eleitorais pelos partidos políticos e pelas instituições políticas no geral. Assim, nas eleições de 2018 e 2020, nós tivemos os seguintes resultados. De deputadas federais e estaduais, nós passamos de 10% em 2014, isso é o percentual de deputadas federais, para 15%, como eu já falei. De deputadas federais, era em torno de 13% e passou para 15% também. De vereadoras, nós tínhamos 13,5% em 2016, passamos para 16% em 2020.
6,5% dessas são vereadoras não brancas. Houve um aumento aqui de 23% em relação a 2016. 12% de prefeitas era praticamente igual em 2016, então 2020 aumentou muito pouco. Houve um aumento no número de pessoas negras como candidatas, elas eram a maioria nas últimas eleições, mas o número de eleitos não foi tão impactante, significante. Mulheres negras foram eleitas para câmaras municipais importantes pela primeira vez, como Curitiba, Vitória, Goiânia, Porto Alegre. Nós tivemos mulheres negras entre vereadoras que fizeram mais votos, como no Rio de Janeiro, a Tainá de Paula, em Porto Alegre, a Karen Santos, Recife, Dani Portela, Curitiba, Carol D'Artora. E cidades importantes tiveram mulheres e homens trans entre os mais votados, como Aracaju, que teve Linda Brasil como a mais votada, São Paulo, Érica Hilton, teve mais de 50 mil votos, Belo Horizonte, professora Duda Salabert, e Palmas, com exceção de todos os demais vereadores são negros. Tivemos alguns avanços, mas eu considero que poucos, não é? Em consequência dessas mudanças nas regras eleitorais, essas ações afirmativas, particularmente relativas ao financiamento de campanha. Houve também, nesse período, uma grande mobilização nacional por maior representação política das mulheres e membros de outros grupos subalternizados. Nós vimos, vocês possivelmente viram acontecer nos seus estados e municípios, um grande número de cursos que foram ofertados por diferentes instituições acadêmicas, da sociedade civil, dos partidos políticos, enfim. Teve uma grande mobilização, e por isso me surpreendeu que o aumento tenha sido no número de vereadoras, tenha passado apenas de 13,5% para 16%. E nós tivemos também, claro, grandes derrotas de mulheres em capitais, né? Elas só venceram no segundo turno, nós só tivemos uma mulher sendo eleita para uma capital, mas elas concorreram no segundo turno, em diferentes capitais, mas elas não foram eleitas. Então, apesar desse quadro não ser promissor, particularmente, como eu falei, dado tanta mobilização política e as ações afirmativas, né, ainda assim nós observamos um forte backlash ou uma forte resistência a um certo melhor desempenho das mulheres, desempenho eleitoral das mulheres, como eu falei. Então, essas práticas, elas se evidenciaram, né, através de várias formas dessa violência política, né, e elas se evidenciam particularmente em um momento onde nós temos uma sociedade que é cada vez mais violenta. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos que focam mais em violências institucionais, e depois, se eu tiver tempo, eu entro também nas violências que são mais pessoais, para discutir aqui, trazer aqui a violência sofrida pelas mulheres nas instituições. Então, eu acho que é necessário, né, normalmente o discurso foca muito nas ações dos indivíduos, mas é necessário se questionar o papel das instituições nessa produção de violência política. E eu foco aqui particularmente nos partidos políticos. Alguns exemplos que eu trago aqui foram retirados de estudos meus de 1997, quando eu estava ainda fazendo meu doutorado. Né, algumas entrevistas são de 2007, quando eu fiz mais entrevistas com mulheres, e também de outros trabalhos e de matérias de mídia, né? Então, aqui de uma mulher, de Secretaria de Mulher, de partidos políticos. Essa é de 1997, do meu doutorado. Ela fala, às vezes estamos conversando sobre política com algum dirigente ou colega do partido e ficamos felizes com a sua escuta atenta. Pensamos que ele está gostando do que estamos falando. No final, eles dizem algo como, seu cabelo está tão bonito hoje.
Novamente, uma mulher do partido, aqui especificamente sobre violência psicológica. Não somos ouvidas da mesma forma. É comum as mulheres falarem na reunião do diretório e ninguém engajar com o que elas estão falando. Após uma mulher falar, ou um homem diz a mesma coisa, e aí os outros falam, muito bem, concordo com a sua opinião e proposta. Quando a primeira pessoa a ter falado aquilo foi uma mulher, isso faz a gente se sentir super desvalorizada. Novamente, mulheres dos partidos, uma mulher de partidos políticos, aqui especificamente sobre violência moral. Quando eles não conseguem nos vencer pelo argumento, quando a gente não abre mão de nossas posições e os enfrenta nos debates, eles podem, inclusive, inventar que nosso problema é que temos interesse neles e estamos despeitadas, pois eles não aceitaram nossa investida. Ou então que fomos um caso deles no passado, algo assim, desacreditando nossa ação e posicionamento político. Aqui sobre violência econômica, isso vem da tese do Gerson Ferreira, que é um assessor parlamentar, e que eu participei da tese de doutorado dele agora no início desse ano, de uma mulher que participou das eleições de 2018. Eu não gosto nem de me lembrar das eleições. Nunca mais na minha vida faço isso novamente. Nunca fui tão humilhada. O partido não fez minha prestação de contas dos R$1.000 que recebi para a campanha. Fiz uma campanha totalmente sozinha, sem apoio nenhum do partido, a não ser pelas minhas próprias aparições na televisão com o candidato a majoritário na minha cidade, por puro interesse dele. Agora estou com uma dívida na Justiça Eleitoral, sem condições de pagar. Meu título está cancelado. Não pude concorrer ao cargo de conselheira tutelar por conta disso. Não posso assumir cargo público por conta disso. Por isso, a cada e-mail que recebo falando sobre política, a minha vontade é de chorar. Fico arrepiada ao ler essas declarações, mesmo que eu tenha as escrito. A violência econômica, novamente sobre violência econômica, numa entrevista minha de 2007. Por que a gente não se elege? Porque não temos dinheiro. Eles, os homens, passam com santinho, com carro de som, com cabo eleitoral, e nós temos que contar apenas com a ajuda de vizinhos e amigos. Os recursos são muito desiguais. Agora, eu vou trazer aqui alguns exemplos do que ocorreu nas últimas eleições no Recife, porque chamaram atenção pelo grau de violência contra a Marília Reis por membros do próprio partido. Ela foi bombardeada, literalmente, por seus colegas em notícias de jornais. Então, que mesmo a Marília Reis concorreu, então, mesmo após decisão do diretório, esses colegas de partido achavam que ela não deveria sair como candidata a prefeita e que o partido deveria apoiar o João Campos. Então, abaixo alguns exemplos. Oscar Barreto, membro do Diretório Nacional do PT e do governo do PSB no Estado, em uma coletiva à imprensa em pleno período eleitoral, assim se pronunciou sobre a candidata. Não vamos dar trégua a uma campanha que não tem política cor e lado. Ele falou como se falasse de uma concorrente, né, de um partido opositor. Wilson Peixoto, também que participava do governo do PSDB, mas era do PT, do partido da Marília Reis, em 2019 chamou-a de mimada, amadora, em um programa de rádio. Humberto Costa, durante o processo eleitoral de 2020, em resposta a uma jornalista do UOL, ao ser perguntado se ele acreditava que João Campos, o candidato do PSB, caso eleito, teria condições de realizar um bom governo, dado sua recentíssima participação em cargos eletivos, fazia 2 anos que ele era deputado federal, respondeu: o que eu posso avaliar é que ele é uma pessoa muito jeitosa politicamente, tem boa capacidade de articulação nesses 2 anos como deputado, né, que eu falei. Já é alguém com destaque, com certo respeito. Agora isso, a pouca experiência também se aplica a Marília, não é?
ele disse isso sobre a candidata do seu partido. Então, só que o João Campos, após ser chefe de gabinete do governador Paulo Câmara, ele foi direto para a Câmara dos Deputados, e a Marília Arraes, ela havia sido eleita para a Câmara que também havia sido eleita em 2018, né, para a Câmara dos Deputados, ela havia sido vereadora por 3 mandatos. Então, após a derrota, Marília Arraes fez uma fala que traz aqui essa discussão, esse tema da violência política. Ela disse: eu quero que nas próximas eleições mais mulheres estejam nesses espaços. Quero que essa minha postura mais firme, mais forte, que por vezes foi chamada pelos meus adversários de arrogância, inspire outras mulheres. Não se tem o costume de que mulheres tenham posições mais fortes, firmes, e que isso inspire mulheres que estão no dia a dia sofrendo diversas violências. Então, outros exemplos, né, nós vimos largamente durante o impeachment, ou o golpe contra Dilma Rousseff, né, que foi extremamente misógino. Nós lembramos aqui dos pôsteres nos carros, nos tanques de gasolina, lembramos do momento da votação, os pôsteres, as frases, enfim, foi um momento de grande misoginia contra a então presidenta Dilma Rousseff. Marielle Franco, uma vereadora bissexual que veio das favelas, ativista engajada, negra, né, engajada das causas sociais e populares, de um partido de esquerda, um desses principais nomes, ela pagou com a sua, né, própria vida. A Maria do Rosário, né, como deputada federal, foi também foi vítima, então, de ataques do Jair Bolsonaro, que disse que não a estuprava, pois ela era feia. E temos vários outros exemplos, né, estarrecedores de violência contra as mulheres nas eleições de 2020, particularmente. A Suelen Rolim, eleita prefeita de Bauru, recebeu mensagens que diziam que Bauru não merecia uma prefeita com cara de favelada. A vereadora Ana Lúcia Martins, de Joinville, sofreu ameaça de morte. A Ana Lúcia Martins foi a primeira vereadora eleita de Joinville, né, que é a cidade maior de Santa Catarina. Em um dos comentários direcionados a ela por um perfil inicialmente não identificado, diz: agora só falta a gente matar ela e entrar o suplente que é branco. Então, como eu falei no início, a violência de gênero, ela é interseccionada por outras desigualdades, por outras diferenças de gênero, raça, cor, etc. A Carol D'Artora, primeira vereadora eleita na cidade de Curitiba, também recebeu ameaças de morte, né? Ela recebeu um e-mail que dizia que sua aberração, termos muito fortes, sua macaca fedorenta, eu vou sair do rio, eu vou até aí te matar e depois, enfim, eu sei onde você mora, e o e-mail, então, colocava o endereço dela. Ou seja, é realmente muito assustador as formas de violência que têm sido perpetradas através da mídia, né? E que não necessariamente ficam só nessa ameaça. A ameaça em si já causa tremendo transtorno e faz com que mulheres desistam da política, e quem não desistiria sabendo que a sua família está em risco, né? A Manuela Dávila, por exemplo, foi vítima no passado, teve a filha agredida no seu colo, né, como ela fala no seu livro, né, e mais recentemente a filha dela foi ameaçada, a Laura foi ameaçada de estupro, uma criança. Então, assim, são formas muito severas de ameaça, que, claro, causam pavor, causam temor e fazem com que muitas mulheres desistam, e outras continuam, né, se mantêm firmemente, mas a gente sabe que com muita dificuldade psicológica, é muito difícil se manter nesses espaços.
Nós lembramos também aqui, eu lembro aqui também da Isa Pena, que teve os seus seios apalpados por um vereador em plena Assembleia. A vereadora de Niterói, Brene Brioli, teve que deixar o país após meses de recebimentos de ameaças, né, anônimas. Agora, recentemente, uma outra vereadora lésbica também dessa cidade que foi ameaçada e que o candidato disse que se ela, por ser lésbica, se ela queria ser homem, então que ele iria tratá-la como homem, né, e partiu para cima dela. Nós tivemos atentados a balas, como na Carolina Iara de São Paulo. Então, as tentativas de silenciamento são constantes para com mulheres de partidos ou em cargos decisórios. E, assim, a CPI da Covid, que tem muita gente ligada agora, tem ajudado a explicitar muito essa tentativa de silenciamento, né? A gente vê que, muitas vezes, quando as mulheres iam falar, acho que eles, né, foram tão criticados que aprenderam um pouco nesse processo, mas os deputados, os senadores, desculpa, não deixavam as mulheres falar, né, que é algo muito comum também. As mulheres não, os homens não têm paciência para ouvir as mulheres. Bom, então, eu gostaria de trazer aqui um pouco sobre essa incoerência que eu falei inicialmente, né? Sobre esse projeto de lei que acaba de ser aprovado, né? Contra a violência política contra as mulheres, e o que nós temos hoje como proposta de reforma política e eleitoral na Câmara dos Deputados. Então, no dia 10 de dezembro de 2020, a Câmara aprovou o projeto de lei 349 da deputada Rosângela Gomes, que combate a violência contra a mulher. Em julho deste ano, ele foi aprovado também no Senado, né? O texto considera a violência política contra as mulheres toda ação, conduta ou omissão com finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir o direito político das mulheres. A proposta visa punir práticas que depreciem a condição da mulher na política ou estimule a sua discriminação em razão de sexo, de cor, raça ou etnia. Tem alguns limites esse projeto de lei, se comparado, por exemplo, com o que nós temos, com o que as bolivianas têm, mas ainda é bastante promissor, digamos assim, se posto em prática. Inclui também essas interseccionalidades, né, que eu falei que são tão importantes para considerar a violência política. Bom, acontece que as reformas políticas que estão sendo discutidas na Câmara por meio da PEC 125 e 18 e do PL 1951, se aprovadas, conduzirão à violência política de gênero na medida em que irão dificultar a eleição de mulheres. O Distritão, por exemplo, favorece ainda mais a individualização das campanhas vista no sistema eleitoral com listas abertas, o personalismo na política, o abuso de recursos eleitorais, conduzindo, então, à manutenção de quem já está no poder e dificultando a renovação política. Como consequência, será mais difícil para mulheres, pessoas negras e membros de grupos minoritários entrarem na política. O fim das cotas de 30%, como está sendo proposto, da obrigatoriedade das cotas de 30%, do preenchimento de uma cota de candidaturas de 30%, ou então uma troca dessa lei por uma reserva de assentos que se inicia no próximo ano em 18% e fará com que somente em 2040 atinjamos 30%, quando a média da América Latina hoje é de 33%. Então, essa troca certamente não é um bom negócio. Como eu falei, nós progredimos muito com relação às regras, nós conseguimos aprovar medidas, ações afirmativas que hoje, se bem implementadas, poderiam conduzir a uma eleição de um número maior de mulheres e pessoas negras, não é? Então, não é negócio
para as mulheres mudar essas leis, ou trocarem essas medidas por uma reserva de assento que vai fazer com que nós tenhamos 30% apenas em 2040. Então, essa mudança, inclusive, né, o fim das cotas de 30%, pode conduzir a uma redução no financiamento de campanhas de mulheres, já que os 30% mínimos de financiamento estabelecido está relacionado com os 30% mínimos de candidaturas garantido pela lei de cotas, né? Ainda que isso se mantenha, que os 30% de financiamento se mantenha, como algumas deputadas defendem, isso garantiria certamente mais recursos para as mulheres que já estão lá, e não garantiria necessariamente uma ampliação do número de mulheres eleitas. Portanto, a aprovação desse PL que tipifica a violência política ocorre em meio a ações legislativas que, se aprovadas, irão obstaculizar a participação política das mulheres. Ainda assim, é claro, esse PL é um marco, como já foi falado aqui, na medida em que eu destaco algumas questões deste PL. Ele tipifica pela primeira vez a violência de gênero no país, requer que a ação imediata das autoridades competentes, aborda a violência política como ação que quer impedir ou dificultar a ação política das mulheres, determina um plano de combate a esse tipo de violência nos estatutos dos partidos, então, e considera algumas incoerências sobre o debate, sobre a presença de mulheres na política, no plano institucional e a violência de gênero e raça. Muito obrigada, professora. Seja bem-vinda, a nossa vice-governadora. É assim que a gente fala, né, doutora Tereza? A gente faz ao vivo. É a riqueza do virtual e do ao vivo, e realmente, então, peço desculpas, mas a senhora vai passar amanhã conosco também, e a gente vai poder ter um pouquinho aqui da nossa vice-governadora, e que para nós é motivo de honra, de orgulho. Eu disse sobre você, Jaque, que é uma mulher muito guerreira, muito trabalhadora, que se vira nos 30, afinal, o que a gente faz da meia-noite às 6, né? Que está vice-governadora do nosso estado, mas está estudando direito, que já foi ambulante, vereadora, que está aí rodando as estradas capixabas e que faz tudo o que qualquer pessoa pode fazer com liberdade, com autonomia, mas, sobretudo, nos empoderando. Então, com muita sororidade, eu, a professora Tereza, todas e a todos que estão aqui, te recebem com muito carinho e lhe concede a palavra. Você sabe que você é minha inspiração também, principalmente na área do direito, que, graças a Deus, a pandemia trouxe muitos problemas e muitas dores, mas ano passado eu consegui concluir a minha faculdade. Depois de 10 anos, eu me formei bacharel, e é o meu diploma, né, meu primeiro diploma de nível superior, apesar de já ter tido 2 diplomas eleitoral de mandato, que foi de vereadora e agora vice-governadora. Quero abraçar aqui a professora Tereza, em nome da qual eu abraço todos os professores, todos os educadores e as pessoas que estão aí fazendo com que esse mês ele tenha uma relevância. Nós estamos falando do Agosto Lilás, o agosto onde ele representa o grande marco de avanço da violência doméstica, que é os 15 anos da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, e é muito bom onde nós temos uma mulher empoderada, como nós temos aqui no estado, a doutora Luciana, que é a nossa procuradora-geral, mas também temos a Cris Amorini, que é a primeira presidente da FINDES, né, da Federação das Indústrias, e nós temos a primeira mulher vice-governadora no estado. Então, todo esse contexto que a gente precisa comunicar com a sociedade, da presença das mulheres nos espaços de poder, nos espaços públicos de poder, é uma correção social de todos dos entraves, vamos dizer assim, das desordens que tiveram
inclusive na presença da mulher na política. O tema que foi me passado, que eu não vou poder desenvolver todo por conta dessa questão da agenda, mas eu vou passar para a doutora Luciana continuar e dar celeridade, dar continuidade à sua palestra, é justamente desde a primeira votação, o primeiro direito que o homem teve de votar, até chegar ao direito das mulheres, que se passaram 400 anos. Então, é uma correção social da nossa história, quando vem a cota há mais de 21 anos, que foi apelidada de cota para mulheres, e, na verdade, a cota de gênero pode ter 70% de um gênero, tem que ter 30% de outro gênero, mas colocaram uma tampa na cabeça das mulheres, dizendo, tem que ter 30% aí de mulher para preencher, e foi um dos primeiros pilares que eu comecei a discutir quando eu vim para o espaço estadual, de que as mulheres não poderiam se deixar ser usadas, nem serem usadas, principalmente pelos partidos políticos, nesse momento de compor uma cota que, na realidade, não é cota de mulheres, é cota de gênero, mas nós precisávamos incentivar as mulheres a participar da política, porque a partir da presença da mulher como uma representatividade, e eu sou uma das defensoras da democracia representativa, que a gente consegue incentivar que outros participem. Afinal de contas, a história nos deixou 400 anos sem direito ao voto, sem direito a requerer direitos. Então, há 89 anos, a gente tem o direito ao voto. E aí, essa política pública que enfrenta diretamente as violências de gênero, nós estamos vivendo nosso tempo. Recentemente, a doutora Luciana foi procurada, foi acionada pelas vereadoras da nossa capital por uma violência de gênero dentro do parlamento. A nossa vereadora querida Camila Valadão e a Carla Cose. E eu faço uma defesa das mulheres, eu sempre que posso faço as notas de repúdio e tenho contato com essas mulheres, porque as violências que a gente fala, e a Lei Maria da Penha traz a violência doméstica como o princípio das violências. E eu, quando eu falo da violência doméstica, eu falo das violências que inicia já desmotivando as mulheres de se enxergar como mulher ativa e com capacidade empreendedora, com capacidade de fazer acontecer. Já começa muitas vezes na nossa cultura. Então, isso parte do lar e vem para a sociedade. E na sociedade, a gente precisa de homens que entendam essa causa. E esses dias eu fui questionada, professora, numa rádio que eu estava dando uma entrevista, e eles me perguntaram assim, vocês já conversaram muito com as mulheres, já avançaram em vários setores, vocês já são a maioria no curso de medicina, vocês já têm uma boa parte no Ministério Público, e nos concursos sempre tem mais mulheres. O Ministério Público, eu falo que é um órgão mais equitário, assim, com equidade, né, na nossa sociedade. E agora, o que precisa, vice-governadora? Eu falei, conversar mais com os homens. Eu falei, nós precisamos conversar mais com os homens, porque se você vê aonde começa uma violência, as delegadas têm falado isso constantemente, você não vê nenhum caso de um homem que estava caminhando na praia com sua sunga de praia, correndo, fazendo seu exercício físico, foi agarrado por uma mulher, levado para um matagal, estuprado, esquartejado. Você nunca viu isso na história, mas sempre ao contrário. Então, assim, as violências que nós mulheres sofremos, e aí eu citei a vereadora, que vai violentada no parlamento por causa de uma roupa que estava usando, são as violências que descem para a sociedade de alguma forma, como um desrespeito, quando você vê o alto escalão da nação desrespeitando muitas vezes uma jornalista, você quer cercear a imprensa. Então, doutora Luciana, eu só tenho a agradecer por eu estar no estado onde eu tenho um governador empoderador das mulheres, nosso Casagrande é o empoderador, eu falo que todos os movimentos que nós fazemos, eu falo. Então, falasse de violência política de raça, como mulher negra, eu acredito na representatividade democrática, ou seja, da democracia representativa. As meninas negras precisam olhar que a vice-governadora negra camelou
virou vice-governadora, que a doutora Luciana teve todas as suas dificuldades e hoje ela é procuradora-geral. A gente precisa dizer isso, representar isso, porque isso vai mudando o conceito social dessa sociedade machista e patriarcal que nós temos com muita força. E também convidar os homens para esse debate. Eu tenho muito feito essa fala, que esse convite dos homens que não são violentos, que não agridem, que têm suas famílias, sua mãe, seu pai, envolvido na sociedade, e ele precisa de ser essa voz forte junto com a voz das mulheres para a gente buscar esse equilíbrio na sociedade. E o Ministério Público está de parabéns por lançar esse trabalho hoje no Agosto Lilás, fazendo aí essa referência das violências que estão na política, das violências de gênero na política, e eu quero dar os parabéns à doutora Luciana e um abraço a todos vocês. Obrigada pelo carinho, é uma pena eu não poder ficar, que eu vou agora inaugurar o Cidade Empreendedora aqui em São Mateus, e eu estou em Pinheiros, eu parei em Pinheiros para fazer a live, mas eu quero deixar aqui um abraço especial, doutora. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, vice-governadora Jaqueline. Nós agradecemos muitíssimo, sabemos, temos consciência e apoiamos a sua agenda, apoiamos que você vá falar para outras mulheres, que você esteja com a população do nosso estado, sobretudo a do interior, a mais carente, a mais afastada do grande centro aqui da região metropolitana, que tem melhor cobertura de serviços e de acessos, essas mulheres que esperam realmente ter você, né, com elas, e nós trabalhando sempre para esse empoderamento, para essa equidade, para essa igualdade, portanto, e tenha em nós, no Ministério Público, todo o apoio necessário para que você possa exercer, me permita falar você, Jaque, que você possa exercer com liberdade e com autonomia os poderes republicanos que foram outorgados pela nossa Constituição e pelo povo capixaba por meio do voto livre, consciente e democrático. Então, um grande beijo, um grande abraço e siga com a sua agenda, fique à vontade, que a professora Tereza está aqui nos brindando com excelente palestra e compartilhando seus saberes. E vocês duas são para nós motivo de muita honra e de muita alegria. Muito obrigada e um beijão, Jaque. E eu queria aproveitar essa oportunidade, a professora Tereza estava comentando episódios de violência política contra as mulheres. Lamentavelmente, nas últimas eleições aqui em Cariacica, nós tivemos um desses, né, que foi com a doutora Edilamara, né, uma mulher negra que foi realmente agredida por palavras, por gestos, enfim, lamentáveis, por conta da condição, da raça. A colega eleitoral ali, o promotor, né, promotor eleitoral que nós temos em todo o estado, tomou as devidas providências, mas a gente fica assim, em choque, como que em 2021, 2020, enfim, hoje ainda a gente tem que lidar com pessoas com essa agressividade, enfim, em arrepio ou a qualquer tipo de comportamento civilizatório. Então, a gente realmente, e por vezes, pessoas que reclamam seus direitos, naturalmente, mas que não conseguem conviver com a pluralidade, com a diversidade, que é o que a gente tem no país de tão rico, um país tão representativo, né, de todas as raças, de todos os gêneros, né? A gente recebeu, né, as pessoas que para cá vieram fugindo da fome dos seus países, fugindo de guerras, de violências, e vieram para o Brasil para construir esse país, né? Aqui nesse corpo, no corpo que nós temos, pode ter essa pele branca, mas tem todos os sangues, é resultado de uma combinação de fatores, é resultado de amor, né? Amor entre as pessoas. E, lamentavelmente, a gente vê isso hoje, a gente não pode mais aceitar
e por isso o Ministério Público continua firme na realização desses eventos, abrindo ao público em geral, envolvendo todas as suas áreas, porque tratar das mulheres é tratar da saúde, é tratar da educação, é tratar não só da violência penal em si. Agora, né, Cláudio tem feito um trabalho brilhante, um projeto envolvendo essa questão de fortalecimento para termos participação efetiva das mulheres que têm medo, né? Porque o sistema é bruto. Eu posso falar porque eu concorri a uma eleição, eu me relaciono no ambiente político, as tarefas são pesadas, né? As tarefas exigem de nós comprometimento, preparação. Então, nós temos de apoiar mulheres, nós temos de apoiar o público LGBTQI, que ainda tem pouquíssima, menor ainda representatividade do que nós, em todos os espaços, mas seja inclusive no próprio Ministério Público. Então, ter a fala da nossa vice-governadora que o Ministério Público é uma instituição cidadã, uma instituição cidadã que tem, sim, essa equidade de gênero, que hoje tem uma Procuradora-Geral de Justiça, não é a primeira, mas no único estado do Sudeste, que outros estados do Sudeste nunca tiveram uma procuradora-geral mulher, agora, mais recentemente, uma corregedora, que nós tivemos já várias. Temos hoje uma corregedora, nosso segundo grau, ele é permeado por mulheres, basicamente 50-50, nosso centro de apoio, hoje a maioria é de mulheres, conselho superior, membros eleitas, enfim. Então, o Ministério Público é feminino, se a gente olhar para todas as servidoras, estagiárias, nós somos, então, um coletivo feminino, mas ainda temos muito a avançar por conta do racismo estrutural, que o Ministério Público também ele está inserido numa sociedade, ele está ali, ele faz parte desse tecido social, então a gente precisa aumentar, melhorar a performance e a participação do nosso público LGBTQI também, para que a gente possa, com mais orgulho ainda, né, dizer que o Ministério Público tem dentro dele, tem aqui dentro o que ele fala para fora, o que ele reverbera para fora. Então, essa participação popular, essa participação de todos aqui, promove também essa provocação em nós. Obrigada, Luciana. Imagina, a gente precisa das duas coisas, não é? Eu já estava encerrando quando a vice-governadora entrou. Eu queria dizer que é um enorme prazer estar dividindo essa sessão com ela, e dizer que ela fala aqui das cotas, né, das cotas de gênero. Ela trouxe como é importante a gente preencher e pensar que as cotas não são para as mulheres e são de gênero, e me fez lembrar uma autora, Anne Phillips, que diz que ainda agora eu estive na Câmara dos Deputados há umas 3 semanas lá, para falar com deputadas da Secretaria da Mulher sobre essa questão da reforma política eleitoral, né? E aí elas estavam me falando, né? Uma deputada me falava que eles diziam, mas veja, deputada, se nós tivermos agora uma reserva, que eu nem acho que é um bom negócio, né? Uma reserva de 15%, 18%, isso significa que muitos homens terão que sair. E me lembrou muito, né? Imaginem, 15% os homens acham muito, e me lembrou muito de uma autora que fala que se nós invertêssemos o argumento e pensássemos em um país onde apenas 15% dos parlamentares fossem homens, que certamente isso causaria tamanho estranhamento e que certamente não seria possível, né? Mas que há uma legitimação desse lugar da mulher, do não lugar da mulher na política, não é? Então, esse lugar é visto como se tivessem 30%, parece um número muito grande, e que, para isso, muitos homens terão que ficar fora, e, como eu falei, essa fala me foi trazida há 3 semanas atrás, então não é algo da época do Rousseau, não é? É algo bem recente, onde os homens acham que ter 15% de mulheres, ou 18%, é um grande número, vai deixar muitos homens fora do parlamento. Eu também queria trazendo aqui a fala da vice-governadora, da Jaqueline Moraes da Silva, que ela fala dessa importância que nós temos que conversar com os homens
né? Também temos que conversar com todo mundo. Eu acho, também me lembrou aqui uma autora que fala que a democracia para as mulheres implica não só no direito de fala, do direito de participação política, mas no direito de escuta. E eu trouxe aqui, e quando ela falava, eu pensava, é muito importante nós conversarmos com os homens, mas é importante que os homens nos ouçam também. Então, assim, a democracia como sendo também uma cultura, um processo de transformação na capacidade das pessoas de ouvirem outras, né, na capacidade de ouvir as falas que às vezes não são tão objetivas, ouvir as falas que não são, que às vezes são mais chorosas, que às vezes vêm carregadas de emoção. Isso também faz parte do processo democrático. Como a Young diz, a pensar numa democratização da política implica também em pensar na cultura da política, do que é consagrado como sendo essencialmente político, do que é considerado a melhor forma de intervenção política, né? Então, a questão da racionalidade forte, da fala segura. Então, é necessário que esses espaços se transformem também para a entrada de outros grupos que não estão acostumados com este poder e que também têm outras formas de se expressar. Então, a democracia implica também uma pluralização das formas de expressão, das formas de manifestação política, né? Não apenas daquele pensamento racional, seguro e bem organizado, não é? Mas e essa, então, habilidade de escuta, habilidade de aceitação dessas diferenças é também um processo importante da democratização. Então, voltando ao que eu estava falando, como eu disse, eu estava acabando, né, falando aqui do que tem de mérito nessa nova legislação sobre a violência a política de gênero, eu gostaria, então, de convidá-los, né, convidá-las a conhecerem o que está acontecendo, a fazerem pressão sobre seus parlamentares, porque se vocês acreditam, né, na importância de combater a violência política contra as mulheres, na importância de combater a violência política de gênero, é importante que nós combatamos também muitas dessas regras que podem vir a ser aprovadas, muitas dessas propostas de reforma que, em sendo aprovadas, significarão um grande retrocesso para os direitos políticos das mulheres. Então, é necessário que a gente atente muito para o que está para vir, que a gente lute para que a reforma eleitoral que está sendo proposta, a reforma política que não passe, para que nós possamos entender que nós caminhamos bem até aqui, dado o nosso sistema eleitoral de representação proporcional com lista aberta, que é considerado o pior, um dos piores para eleger mulheres. É claro que ninguém estava considerando aqui o distritão, né? Porque o distritão não é nem utilizado, é utilizado em 4 países do mundo, dentre eles o Afeganistão, de democracia muito pouco desenvolvidas, foi utilizado no Japão por um período, mas abandonado. Então, assim, combater essas propostas que estão na mesa hoje é também uma forma de combater a violência política contra as mulheres. Então, eu gostaria de convidá-los, conclamá-los a conhecerem o que está em jogo para as mulheres, para as pessoas negras, para as minorias em gerais, né? Se o distritão fosse eleito hoje, nós teríamos menos mulheres, se o distritão estivesse em voga hoje, nós teríamos menos mulheres eleitas, menos pessoas negras, e quando a gente considera isso, a gente nem discute, a gente pega os dados que nós temos hoje e vamos analisar. Nós nem consideramos a racionalidade adotada pelos partidos para selecionar os candidatos se tivesse o distritão. Então, a coisa poderia ser ainda muito pior, porque certamente os partidos dariam preferência a candidatos homens bem articulados, não é? Com
com doadores, né, que já têm uma certa evidência política, que já são líderes, né, que já têm uma entrada forte em alguns ambientes no partido, etc. Então, é necessário combater essa proposta de reforma e é necessário que nós lutemos sempre para avançar, para que as leis que nós temos hoje sejam cumpridas, para que os partidos cumpram as regras, para que eles não sejam isentados, como está sendo propostas, né, em alguma dessas PECs, das suas obrigações, né, de cumprir com as suas obrigações. Então, eu gostaria de acabar aqui com isso, convidando vocês, né, para essa mobilização contra essas reformas e para tentarmos fazer com que o que nós temos de positivo hoje avance, para que nós possamos ter mais mulheres, pessoas negras, mulheres trans, pessoas LGBTQIA+, enfim, grupos que são chamados de minoritários, outros grupos que são minorias políticas ou minorizados, né? E gostaria de agradecer muito essa oportunidade, o tempo enorme que me foi dado, porque eu pude explanar, então, com paciência, essas questões, e dizer que foi uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora Tereza, pela excelente palestra, nos colocou a ficar pensando aqui, e os exemplos que a senhora trouxe de violência são estarrecedoras e até, para mim, às vezes até inacreditáveis que tenham acontecido, e eu não sabia desses exemplos que tinham acontecido. Mais especificamente sobre a lei que foi aprovada ontem, que trouxe para coibir a política de gênero contra as mulheres, nós vemos verbos muito fortes ali, como prevenir, reprimir, combater a violência política contra a mulher. E depois vem a definição que a senhora explicou tão bem, e tem um parágrafo que diz o seguinte, que caberão às autoridades constituídas priorizar imediato exercício desses direitos violados, mas não trouxe nenhuma sanção para aquelas autoridades que sejam omissas. Eu sempre vi como toda norma jurídica que tem um comando, mas não tem uma sanção, acaba sendo colocado de lado. E a senhora falou que o grande desafio é nós tirarmos do papel essa lei que foi aprovada ontem. Então, eu gostaria de perguntar à senhora como nós poderíamos fazer com que essa lei saia do papel, que ela seja colocada em prática e não seja esquecida, tornando realmente realidade. Eu penso que talvez as pessoas aqui, juristas, tenham muito mais condições de responder essa questão, mas eu acho que, primeiramente, doutor Cláudio, eu acho que o senhor está corretíssimo ao dizer que nós precisamos ter, para ter uma regra efetiva, nós precisamos ter sanções, né? Nós precisamos entender como é que a gente vai fazer para tirá-la do papel e transformá-la, de fato, numa regra que vai ser implementada, né? Eu acho que isso precisa ser realmente estudado, mas eu creio que a pressão de pessoas que estão envolvidas, né, nessa área jurídica, mas também da sociedade civil, possa ser uma estratégia. Eu acho que uma articulação, eu acredito muito na articulação entre diferentes esferas de poder, de luta, né, sociedade civil, Estado, mulheres que no parlamento, juristas, eu acho que tudo, que uma articulação forte pode ser uma boa saída, mas concordo que às vezes a ideia, né, que o fato de ter sido aprovado agora, nesse momento, né, ela nos parece uma incoerência, né, enquanto ao mesmo tempo está rolando essas discussões sobre a reforma política, e que de nada vale, né, nós termos essa regra. Claro que uma regra uma lei é sempre importante, porque ela pode gerar mais facilmente pressão para que ela seja implementada, mas nós precisamos de efetivação, de regramento, nós precisamos que ela seja de fato posta em prática, mas eu suponho que vocês possam contribuir também com essa discussão, fazendo aqui sugestões de como isso pode ser tocado
adiante. Obrigada. Obrigado, professora Tereza. Outra coisa que me deixou um pouco pensativo durante a sua excelente palestra foi a respeito dos 30% de vagas para candidatos. Eu sempre critiquei, dizendo que as mulheres têm 30% de entrar na fila. E nós vemos que esses 30% não representam 30% de ocupação das cadeiras. Então, eu sempre defendi que a cota tinha que ser de cadeiras no parlamento e não de vagas para candidatos. Agora a senhora disse, não, olha, essa lei que está mudando as cotas de cadeiras não é boa. E aí eu fiquei assim, perdido, que eu achei que a única solução seria o dia que nós tivermos as cotas de cadeiras reservadas para gêneros, seria a melhor opção. E a senhora veio disso, talvez não sei o que está sendo aprovado, talvez seja isso. Eu gostaria que a senhora discorresse mais sobre isso. Ok. Eu, particularmente, acho que cotas de... Eu não acredito em cotas de cadeira, de reserva de cadeira. Países que têm reserva de cadeiras normalmente ficam naquela reserva de cadeira para sempre. Então, eu acredito que nós não queremos 30%, nós não queremos 18%, nós queremos 50%, nós queremos paridade, né? A maior parte dos países da América Latina tem 50% de cotas. Os países que eu citei aqui, eles têm 50% de cotas, né? Então, a mensagem é, nós não queremos uma cota, nós queremos o direito de participar em pé de igualdade desses processos de tomada de decisão política que dizem respeito à nossa vida também. Então, assim, então a ideia de 30% é utilizado, foi utilizado pela primeira, não sei se pela primeira vez, mas por... uma cota famosa de 30% é a da Índia, que é utilizada em eleições locais, e tem algumas questões. Eu acho que é o que comunica também, entendeu? Como eu falei, é a ideia de que nós não estamos brigando por 30%, nós queremos paridade. E eu creio que pode virar um teto. Uma outra coisa é que eu acho que 15%, como havia sido proposto pela Renata Abreu, iniciando, em que é um absurdo, nós já temos hoje 15%. A deputada Renata Abreu alega que temos 900 municípios que nós não temos nenhuma mulher como vereadora. São municípios menores, agora, em média, se tivéssemos 15%, reduziria o número de mulheres vereadoras, né, no geral. Então, assim, eu creio que o que nós temos é que criar regras, que nós temos que criar processos mais inclusivos, mais democratizantes, e para isso nós precisamos ter regras eleitorais, nós precisamos ter regras eleitorais que sejam efetivas, nós precisamos que a cota aumente para 50%, e logo, nós precisamos garantir financiamento, porque o que minhas pesquisas demonstram, então eu trouxe aqui falas de mulheres que falam dessa importância, vocês lembram que eu trouxe uma citação de 2007, onde mulheres diziam, olha, nós não temos dinheiro. Então, por isso que, quando eu perguntava, por que vocês não se elegem? E aí, em 2009, eu comecei a fazer pesquisa sobre financiamento eleitoral, né? E eu comecei a comparar. Até então, eu já tinha ouvido várias vezes, mas isso meio que não entrava, né? E aí eu comecei a fazer pesquisa sobre financiamento eleitoral e analisar campanhas de homens e mulheres para ver que o que elas falavam era, de fato, o que da questão, né? Então, se nós dermos condições de participação, se homens de partidos não adotarem a postura de falarem contra suas próprias candidatas mulheres, se lideranças de partidos não adotarem a campanha não assumirem a campanha do adversário das candidatas dos seus partidos, se as mulheres tiverem financiamento eleitoral, se elas tiverem tempo de campanha de rádio e televisão, se as mulheres passarem a serem ouvidas e a ter espaço dentro dos partidos, isso é muito importante, porque também não há espaço, e eu não trouxe aqui, mas também para minha tese de doutorado, onde eu entrevistei mais de 90 pessoas, dentre elas deputadas e senadoras, e deputadas e senadoras me falavam, as decisões chegam prontas para nós. Essas decisões são tomadas em clubes, em
em outras rodas que não são, às vezes, o espaço do partido. Então, assim, é necessário que nós transformemos as regras, E eu acho assim, nós precisamos observar o que nós temos ao nosso lado. Nós temos países da América Latina que são tão patriarcais quanto o nosso, mas que conseguiram avançar significativamente, como a Bolívia. E a Bolívia conseguiu, as mulheres na Bolívia conseguiram implementar cotas mesmo em distritos uninominais. Então, em distritos uninominais, que é muito difícil, por isso eu também acho que o distrital misto não funciona para o Brasil, porque eu não consigo imaginar os partidos políticos colocando mulher na cabeça de chapa, colocando a mulher como a única candidata num distrito que só vai eleger uma pessoa, né, ou que vai... Então, assim, mas na Bolívia eles conseguiram passar, mesmo distritos uninominais, os partidos colocam a mulher num distrito, o homem no outro, e assim sucessivamente, né? Tem o perigo também, óbvio, de que os partidos coloquem as mulheres naqueles distritos que não são muito seguros, os unsafe districts, como diz na Inglaterra. Então, aqueles distritos que o partido não teria chance de ganhar, eles colocam uma mulher. Então, assim, eu estou trazendo aqui uma discussão, já trazendo para a discussão do sistema eleitoral, e juntando com essa discussão de que outros países conseguem fazer com que, mesmo em sistemas uninominais, mesmo em distritos uninominais, as mulheres, os partidos privilegiem as mulheres. Então, assim, eu fico muito, quando eu converso com essas mulheres, fico sempre querendo entender como é que isso é possível e como no Brasil nós não conseguimos avançar. Porque nós tem um artigo meu que provocantemente eu chamei A Culpa é dos Partidos, é um artigo de 2020, um capítulo de livro, porque, de fato, o nó está no partido, nós precisamos mudar as estruturas partidárias. Nós precisamos fazer com que com esse funil, esse afunilamento que começa lá no partido, né? Porque agora, com o financiamento especial, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, quem tem o poder para distribuir esse fundo, quem decide são os partidos, né? São as lideranças partidárias, são as executivas dos partidos. Então, assim, eu acredito que é melhor nós mantermos a política de cotas, nós lutarmos para aumentar essas cotas para 50%, e nós brigarmos para que nós tenhamos as condições objetivas para que seja efetivada a participação igual de homens e mulheres no processo eleitoral. Eu acho que é muito melhor isso do que nós ficarmos com uma cota que, com certeza, virará um teto, onde nós chegaremos a 30% apenas em 2040, e que está sendo vendida para nós como uma grande conquista. Então, assim, para mim isso é chocante, que então nós estaremos, pensando aqui, 95, nós estaremos há 45 anos atrás do que era almejado, digamos assim, porque em 95, quando foi criadas as cotas, nós pensávamos em ter 30% de mulheres eleitas. Obviamente não se cria uma cota para que ela seja aplicada do jeito que foi. Então, já em 95, nós pensávamos em ter 30% de mulheres eleitas. E imagina que nós iríamos, se essa lei realmente foi aprovada, né, lá no Senado, se nós tivermos realmente essa lei, se essa lei for em frente, nós teremos 30% apenas em 2040. Dei uma longa volta aqui para responder uma questão muito simples. Mas eu já trouxe várias questões para justificar meu argumento. Professora Tereza, muito obrigado pela resposta. Tem uma pergunta da doutora Cristiane, que já foi um pouco respondida nesta pergunta. Ela disse assim: que outras ações afirmativas nós poderíamos fazer para aumentar a representatividade feminina na política, além das cotas? Então, eu acho que garantia do financiamento, né, do financiamento eleitoral, a criação desse fundo público foi importante, a garantia da proporcionalidade do fundo partidário, que é um outro fundo público, né,
da proporção do fundo partidário que vai para eleições, porque parte desse fundo vai para as ações, né, do partido, a garantia de um percentual que seja utilizado, eu estou falando aqui de regras que já existem, de um percentual que seja utilizado para a capacitação de mulheres, e quando eu falo em capacitação, nem é porque eu acho que as mulheres não estão capacitadas, eu acho que tem muitas mulheres capacitadas nos movimentos sociais, em várias esferas, mas elas precisam ser capazes para entender essa dinâmica partidária, essa dinâmica eleitoral, para se colocarem com propriedade nesses espaços que é tão refratários à participação das mulheres. Eu queria, assim, eu acho que essa a questão voltando um pouco, a questão do recurso é fundamental, e não é só fundamental que elas recebam 30%, né, ou que haja uma proporcionalidade entre o número de candidatas e o percentual de recurso transferido, mas que este recurso seja transferido no início das campanhas, que é outra coisa que eu não trouxe durante a minha fala, mas que é o que ocorreu nas eleições é que, além dos partidos não transferirem os recursos nessa proporção, os recursos para as mulheres eram transferidos no final da campanha e para os homens no início da campanha. Como é que você vai montar uma campanha na última semana? Então, isso foi denunciado pelas mulheres, eu já vi gráficos que mostram como é que entrou dinheiro para os homens e para as mulheres. Uma outra coisa, como eu trouxe aqui para elas, às vezes vem na forma de santinho, elas não têm dinheiro para distribuir esses santinhos e acabam com problema com a lei, com a justiça eleitoral, porque daí recebe aquela montoeira de santinho e ganha 200 votos, enfim. Então, assim, existem várias barreiras, eu acho que nós já temos o tempo de propaganda de rádio e TV, garantir esse espaço proporcional também na propaganda eleitoral, assegurar que isso seja cumprido, porque isso normalmente não é fiscalizado. Então, é muito difícil que haja... há muitos estudos que demonstram que há essa regra, mas que essa regra não é observada e não há uma sanção, enfim, pelo não cumprimento dessa regra. Eu acho que nós temos hoje, e creio que um outro fator aqui, um último fator, seja a participação, talvez a criação de cotas dentro dos partidos, como alguns partidos já têm, né? Então, assim, que possa garantir uma maior participação das mulheres em quadros de liderança dos partidos. E aí é necessário que haja pressão dessas mulheres, dessas secretarias de mulheres, órgãos internos de mulheres dos partidos, para que os partidos coloquem as mulheres em posições de liderança de fato, e não apenas em posições, às vezes, que têm a ver com trabalhos, né? Normalmente eles colocam as mulheres em algumas posições que não são, de fato, de liderança. Quando não colocam as mulheres para fazer cafezinho, não é? Então, assim, eu acho muito importante então, financiamento, recurso financeiro, participação nas estruturas internas dos partidos, garantir recurso para capacitação das mulheres, participação, evidência em programas de rádio e televisão, e acho também que isso aqui que vocês estão fazendo, eu acho que campanhas para que a população atente para a importância disso, para a importância de votar-se em mulheres, para a importância de votar-se em pessoas negras. Eu acho que tem havido, particularmente no meio acadêmico e no meio político também, cada vez mais uma conscientização, digamos assim, um entendimento, tem crescido esse entendimento de que há uma relação entre representação chamada descritiva e substantiva, que a pessoa fala muito com mais propriedade do lugar de onde ela vem, que, portanto, é muito mais fácil para uma mulher negra entender das opressões de uma mulher negra e há maior possibilidades, né? A gente não fala aqui em garantias, mas há mais possibilidades de que ela
crie projetos mais voltados para esses grupos e projetos que atentem de forma mais efetiva às questões desse grupo. Então, assim, eu acho que é necessário criar uma campanha para que também a população passe a discutir isso. Acho que cresceu nesse nível de consciência da população em geral, mas quanto mais nós pudermos fazer isso crescer, eu acho que é importante. Então, todas nós podemos fazer algo no espaço onde nós estivermos, se nós começarmos a pensar nisso. Importante também, eu acho, é óbvio que eu voto em partido, eu voto em proposta, eu não voto numa mulher por ser mulher, mas eu tendo a escolher uma mulher do meu partido, isso é importante também. Eu tendo a escolher, quando eu vou votar, estou falando aqui pessoalmente, eu tendo a escolher alguém que tenha a ver também com as minhas agendas políticas, mas que tenha... mas dentro dessa minha agenda política, eu tendo a escolher. Então, acho que é importante nós atinarmos para isso. Se nós quisermos eleger mais mulheres, nós temos que começar a votar para mais mulheres. Então, homens e mulheres que estão preocupados com essa agenda, precisam começar a votar em mulheres, precisam começar a votar em pessoas negras. Então, aí também um recado, acho que é algo fácil de todo mundo fazer nas próximas eleições. Obrigado, professora Tereza, mais uma vez. Acredito que nós não temos mais perguntas, mas nós temos um pedido do doutor Hermes Zanetti, que é do nosso CEAF, o Centro de Estudos do Ministério Público, é que, se for possível, que a senhora nos passasse para o CEAF o texto escrito dessa palestra de hoje, para que possamos publicar na revista do OMP e assim ampliarmos esse debate com outros colegas que hoje não estão presentes aqui. Então, doutor Hermes, talvez possa complementar esse pedido e seria muito importante se nós pudéssemos publicar em nossa revista os seus artigos e as suas ideias. Eu agradeço muito o convite, gente. Eu preparei aqui, eu recebi a mensagem falando que não precisava ser original, mas é original. Eu já apresentei na Ampox algo numa conferência da Ampox, mas muito mais resumido, eu tinha apenas 12 ou 15 minutos para falar, muito pouco, então realmente eu não publiquei isso ainda, eu pensava em publicar, mas, enfim, a gente pode conversar aqui, doutora Hermes. Muito obrigada pelo convite, eu fico lisonjeada. Obrigada, doutora Tereza. Agradecemos a presença de todas e todos nessa parte da manhã e lembramos que nós retornaremos a partir das 13 horas com 2 palestras também tão importantes quanto a da doutora Tereza, que é aspectos psicológicos da violência psicológica e questões criminais da violência psicológica. Aguardamos todos, desejamos um ótimo fim de manhã e até mais tarde.